Aqui, no alto da serra, a luz da lanterna mal cortava a escuridão úmida da rocha. Rafe Castellani, o saco às costas, o casaco pegado de lama e chuva, ajoelhou-se. À sua frente, encostada à parede, estava uma jovem. Uma perna presa sob uma laje desmoronada, os lábios gretados, o cabelo emaranhado e molhado. Ele desapertou a tampa de uma garrafa de água e estendeu-a, deixando que fosse ela a decidir se queria esticar o braço. Pequenos goles, apenas. Josie Callahan olhou para ele durante longos segundos. Mais do que qualquer pessoa com sede, deveria olhar para uma garrafa de água. Depois, esticou a mão, tomou um gole e sussurrou algo que fez o homem, capaz de silenciar toda a South Philadelphia, fechar os olhos por um instante. Então, alguém ainda a tinha procurado. Ele não respondeu logo. Lá fora, a chuva continuava a cair nas Poconos, e ninguém na cidade sabia que um deles sequer estava ali. Há 7 dias, Josie Callahan desaparecera da mansão onde trabalhava como criada. Há 7 dias, alguém encontrara um cofre aberto, um colar em falta e uma história tão perfeita que ninguém se dera ao trabalho de questionar mais nada. A polícia arquivara o caso em 4 dias. A cidade inteira concordou que a criada roubara e fugira. Apenas um homem recusou-se a assinar a sua concordância, e das todas as pessoas, era precisamente o homem que ninguém na cidade ousava olhar diretamente nos olhos. Antes que esta história avance mais, gostaria de saber algo sobre vocês. Quantos anos têm? E de onde estão a ouvir? Já se encontraram numa situação em que todos à vossa volta acreditavam que era hora de desistir? Se esta história vos tocou, deixem um like para eu saber que ainda estão aqui comigo. Partilhem com alguém que acreditam que nunca desistiria de vocês. E não se esqueçam de se inscrever para nos encontrarmos novamente na próxima história. Há 7 dias, antes daquela noite chuvosa, Josie Callahan terminara o seu turno às 21 horas. Tirou o avental, dobrou-o em 4, guardou-o no cacifo de empregados e saiu pelo portão dos fundos da mansão, tal como fazia todas as noites. Para chegar de South Philadelphia ao abrigo da paróquia, eram necessárias 3 viagens de autocarro. O primeiro autocarro estava lotado. O segundo atrasava-se sempre 15 minutos. E quando embarcava no terceiro, já ela era, geralmente, a única pessoa sentada na última fila. Percorrera aquela rota há tanto tempo que já não precisava de olhar para o painel eletrônico para saber quantas paragens faltavam antes de ter de sair. Os sapatos nos seus pés estavam gastos, as solas polidas, as pontas desbotadas e riscadas, e ela ainda atava os atacadores em 2 laços apertados, um hábito da época escolar, a apertá-los bem para não ter de se baixar para os atar novamente a meio do turno. Odessa Puig dissera-lhe uma vez que devia comprar um par novo. Josie riu e respondeu que, se os sapatos ainda servissem, que sentido fazia comprar outros. Birdie estava sentada nos degraus à espera quando Josie chegou, ambos os braços à volta dos joelhos, os pés a balançar suavemente. 9 anos, mais pequena que a maioria das crianças da sua idade e sentada sempre no terceiro degrau a contar de baixo, porque dali conseguia ver toda a rua até ao fim. Estás 10 minutos atrasada. O autocarro é que atrasou, não eu. Tu culpas sempre o autocarro. Josie sentou-se ao lado dela e tirou um caderno da mala, embrulhado num saco plástico transparente. Abriu-o, virou para uma página com pequenas linhas e tinta azul e estendeu-a para Birdie ver. Que horas tomaste hoje de manhã? 7. E esta tarde, às 16. A irmã Ruthie já escreveu. Por que é que tens de perguntar outra vez? Porque a irmã Ruthie escreve para ela e eu escrevo para mim. Josie marcou 2 pequenas caixas, fechou o caderno, guardou-o de volta no saco plástico e pôs-no no bolso do casaco. Aquele caderno estava com ela há 2 anos, através de muitas épocas de chuva. Um canto do saco rasgara-se, mas ela ainda não o substituíra. Lá dentro estavam o horário da medicação da Birdie, as datas das consultas, o número de telefone do médico e, nas últimas páginas, os valores que Josie adicionava e somava todos os meses. O que disse o médico na terça-feira? Birdie encolheu os ombros. O mesmo de sempre, disse ela, que era para esperar. Esperar significa que ainda há tempo.
Esperar significa que ainda não temos dinheiro suficiente. Josie ficou quieta por um momento. A menina tinha apenas 9 anos, mas já sabia como pôr o dedo diretamente no cerne do problema. E Josie não sabia se devia sentir orgulho dela ou pena. O custo total da cirurgia ao coração, mesmo depois de tudo o que o seguro cobria e tudo o que a paróquia podia contribuir, ainda deixava um montante que levaria alguém que ganhasse um salário de criada quase mais 3 anos a poupar. Josie fizera as contas vezes sem conta. Tentara cortar nas despesas de autocarro, andando um trecho do percurso. Tentara fazer turnos extra ao fim de semana, mas o número final ainda se recusava a diminuir. Desististe da escola de enfermagem por minha causa, não foi? Josie virou-se para olhar para ela. Quem te disse isso? Ninguém. Descobri sozinha, no ano em que estive no hospital, e de repente, deixaste de ir à escola. Eu já tinha feito 2 anos. Não desisti. Apenas pus em pausa. Já se passaram 6 anos. Ainda chamas a isso pôr em pausa? Josie soltou uma pequena gargalhada curta e depois passou um braço pelos ombros da irmã. Eu sei ler os números. Sei verificar um pulso. Sei quando é hora de chamar um médico. Se não me quiserem dar um diploma, tudo bem. Ninguém me pode tirar estas coisas. O sino da capela tocou às 22 horas. A irmã encarregada estava na porta, a olhar para fora, e bateu 2 vezes no batente. Birdie levantou-se e limpou as mãos nas calças. Vais ligar hoje à noite, certo? Vou ligar. A que horas? Como sempre. Nunca te esqueceste, pois não? Josie também se levantou e ajustou a gola do casaco de Birdie. Nunca, e não me vou esquecer. Birdie subira 2 degraus quando se virou novamente e fez uma pergunta que trazia na mente toda a noite. Josie, tens medo do patrão? Josie hesitou por uma fração de segundo. Naquela mansão, as pessoas não diziam o nome do patrão a não ser que fosse estritamente necessário. Os entregadores baixavam a voz quando chegavam ao portão. O canalizador terminava o seu trabalho e ia-se embora imediatamente, sem sequer aceitar um copo de água. Mas Josie pensou no homem que se sentava à cabeceira da mesa de jantar, um homem de poucas palavras que nunca levantava a voz, e percebeu que o seu medo não residia ali. Não, a sério. Tenho medo é do mês que vem. Birdie assentiu como se entendesse, embora quase certamente não compreendesse tudo, e depois correu para dentro. Josie permaneceu nos degraus por mais um pouco, ouvindo o som da porta a fechar-se atrás dela antes de se virar de volta para a paragem do autocarro. Não sabia que faltavam apenas mais 6 noites para aquela chamada telefônica cessar, e a primeira pessoa a notar o silêncio seria uma menina de 9 anos sentada no 3º degrau. Na noite seguinte, a mansão reluzia de luzes desde as 18 horas. Odessa Puit reorganizou os turnos, designando Josie para a sala de estar principal em vez do 2º andar, onde ela geralmente trabalhava. E antes da chegada dos convidados, deu-lhe apenas uma instrução. Fica pelos arredores da sala. Não te aproximes da mesa central. Josie compreendeu o que ela queria dizer. A mesa central pertencia ao tipo de homens cujos nomes eram conhecidos em toda a cidade, mas que nunca eram pronunciados fora daquelas 4 paredes. Ela transportava bandejas, movia-se pelo perímetro, mantinha a distância, e durante as primeiras 2 horas, tudo correu como em qualquer outra noite. Então, por volta das 21 horas, um dos convidados levantou-se da mesa central, apoiou uma mão na borda da cadeira e derrubou um copo de vinho na carpete. Ele não era de Filadélfia. Josie ouvira que ele viera de Baltimore, com uma proposta de negócios que ainda não recebera resposta, e talvez fosse por isso que passara toda a noite a falar mais alto do que todos os outros na sala juntos. Ela avançou, pousou a bandeja e tirou um pano para secar o derramamento. O convidado olhou para ela, tirou várias notas do bolso interior do casaco, deixou-as cair no chão, ao lado da poça de vinho, e falou com uma voz apenas audível para a mesa vizinha. Apanha isso também. Considera a tua gorjeta. Toda a sala ficou em silêncio. Não era o silêncio de pessoas apanhadas de surpresa. Era o silêncio de pessoas que há muito aprenderam a permanecer perfeitamente imóveis quando algo acontecia diretamente à sua frente.
Jerry Manuzzo estava sentado à cabeceira da mesa, girando lentamente o copo de água entre os dedos, e não olhou para Josie uma única vez. Os seus olhos ergueram-se, em vez disso, para o topo da escadaria. Josie não olhou para cima. Limpou cada gota de vinho que pôde, virou o pano, limpou a carpete uma segunda vez, até a mancha vermelha, que se infiltrara nas fibras ter desaparecido, depois dobrou o pano e colocou-o de volta na bandeja. As notas permaneceram exatamente onde tinham caído. Ela endireitou-se, ambas as mãos a segurar as bordas da bandeja, e falou suavemente, mas claramente o suficiente para ser ouvida. Eu limpo o seu chão para o senhor. Não apanhe o seu dinheiro. Alguém numa mesa atrás dela pousou um copo com um pouco mais de força. O convidado piscou os olhos 2 vezes como se tivesse ouvido mal. Abriu a boca para dizer algo mais quando se ouviram passos no topo da escadaria. Rafe Castellani desceu devagar, uma mão ainda no bolso das calças. Não olhou para Josie. Não olhou para o dinheiro no chão. Parou a cerca de 2 degraus do convidado e disse apenas uma frase numa voz comum, não mais alta do que a que usava quando perguntava as horas. Na minha casa, as pessoas que trabalham recebem um salário. Não são pagas assim. Depois, ficou em silêncio. Não acrescentou nada, não explicou, não ameaçou. Simplesmente ficou ali e esperou. E foi esse silêncio, mais do que qualquer outra coisa, que fez o convidado começar a entender. Mais ninguém na sala falou. O convidado deu uma risada curta, tentando agarrar os últimos restos da sua dignidade, murmurou algo sobre as horas adiantadas. Depois baixou-se, pegou no seu próprio dinheiro e guardou-o no bolso. 10 minutos depois, o seu carro já estava para lá dos portões. Ninguém o acompanhou. A proposta de negócios de Baltimore nunca mais foi mencionada. Josie levou a bandeja para a cozinha. Enxagou o pano em água fria corrente, espremeu-o e pendurou-o no varal. Só então percebeu que as suas mãos ainda tremiam ligeiramente. Não por medo, mas porque, ao dizer aquelas palavras, não se dera tempo suficiente para pensar. Odessa entrou na cozinha e ficou na porta a observá-la por um longo momento. Sabe quem era aquele homem? Não. Sorte a sua. Ela não repreendeu Josie, nem a elogiou. Simplesmente pegou num copo do armário, encheu-o de água, colocou-o ao lado da mão de Josie e saiu. Meia hora depois, quando quase todos os convidados tinham partido, Josie atravessava o corredor quando viu Rafe parado na porta do seu escritório. Ele olhou para ela. Ela parou. Em circunstâncias normais, este seria o momento em que uma pessoa deveria dizer obrigado. Ela estava prestes a fazê-lo, mas depois pensou no que ele dissera lá embaixo, que as pessoas que trabalhavam recebiam um salário, e compreendeu que, se lhe agradecesse, estaria a transformar o que ele fizera num favor. Por isso, apenas lhe deu um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível, e continuou a andar. Rafe não a parou. Não perguntou se ela estava bem. Não disse que o fizera por ela. Não disse nada. Simplesmente ficou ali a observar até ela dobrar o canto no fim do corredor. Lá embaixo, na sala de estar, Jerry Manuzzo continuava sentado exatamente onde estivera toda a noite, a água no seu copo mal tocada. Nenhuma vez naquela noite ele olhou diretamente para a criada. Lembrou-se apenas de uma coisa, que havia alguém que fizera Rafael Castellani deixar o topo da escadaria e descer. E nos 9 anos em que Jerry se sentara ao lado daquele homem, ele nunca vira aquilo acontecer antes. 3 dias depois da festa, Odessa incumbiu Josie de limpar o escritório no primeiro andar. Era a única divisão da casa que recebia uma limpeza completa apenas uma vez por mês, e tinha de ser sempre feita de manhã, quando ninguém estava lá dentro. Josie abriu as janelas, aspirou a carpete, limpou a secretária e tirou o pó às molduras das fotografias na lareira. Uma delas continha um pequeno retrato de uma mulher muito jovem, de cabelo escuro, encostada à porta de um carro e a sorrir para quem segurava a máquina fotográfica. Josie limpara aquela fotografia muitas vezes e nunca perguntara a ninguém quem era. Ao chegar ao arquivo no canto, afastou-o cerca de uma palma da parede para aspirar o pó acumulado atrás dele. Um pedaço de papel jazia encostado ao rodapé, dobrado ao meio, uma borda rasgada de forma irregular. Pegou nele,
com a intenção de o atirar para o saco do lixo com os outros pedaços de papel. Mas quando o abriu, viu que não era lixo. Era uma página rasgada de um caderno e ela reconheceu o papel imediatamente. Papel grosso, amarelado nas bordas, levemente riscado com quadrados, o mesmo tipo de papel que estivera dentro do caderno de capa de couro castanho que ela afastara na mesa da cozinha naquela noite. A metade superior da página continha uma coluna de números, um número por linha, alguns com uma linha desenhada ao lado, outros marcados com um ponto de tinta. Ela não compreendia o que significavam, não guardava livros, não lia relatórios e durante toda a vida lidara com números muito menores do que aqueles. Mas passara noites suficientes a adicionar e subtrair figuras para reconhecer uma coisa simples. As pessoas só escreviam números à mão, assim, quando não os queriam num computador. Abaixo da coluna estava uma linha manuscrita em tinta azul escura inclinada, a caligrafia antiga e cuidadosa de uma pessoa mais velha. Josie leu-a 2 vezes e ainda não a compreendeu, porque não era uma frase completa. Apenas algumas palavras dispersas escritas, como se o escritor se quisesse lembrar de algo. E no fundo da página, separado de tudo o resto e escrito em menor dimensão do que o resto, estava um nome, Nadia. Ao lado do nome estava uma data. Josie contou mentalmente para trás. 9 anos. Ela ficou perfeitamente imóvel no meio do escritório, segurando a página na mão, e a primeira coisa que pensou não foi no nome. A primeira coisa que pensou foi no que Rafe lhe dissera na cozinha naquela noite, para deixar o caderno exatamente onde o movera, e não o guardar em lugar nenhum. Na manhã seguinte, o caderno desaparecera da mesa, e agora, na sua mão, havia uma página rasgada desse mesmo caderno, caída atrás de um arquivo, num lugar onde uma simples folha de papel caída não poderia ter aterrado. Josie não sabia quem era Nadia. Não sabia o que os números significavam. Mas trabalhara naquela casa durante 1 ano e 7 meses. E compreendeu uma regra que ninguém precisou de lhe ensinar. Qualquer coisa rasgada e escondida naquela mansão era algo que era melhor não tocar. Ela estava prestes a dobrar a página e a colocá-la de volta atrás do arquivo. Já se tinha agachado. Então parou, porque se lembrou de quem deixara o caderno na mesa da cozinha naquela noite. E lembrou-se que, durante toda a festa, aquele homem fora a única pessoa na sala que não a olhara nenhuma vez. Em Diary Tosie, pegou no caderno embrulhado em plástico do bolso do casaco, abriu-o na página com o horário da medicação da Birdie, inseriu a folha rasgada entre as páginas, fechou o caderno, colocou-o de volta no saco plástico e devolveu-o ao bolso. Fez-o rápida e discretamente, como quem guarda um recibo. A porta do escritório abriu-se. Jerry Manuso estava na porta, com uma mão ainda na maçaneta. Ele não entrou. Não perguntou o que ela estava a fazer. Não disse nada. Simplesmente olhou para a mão dela, olhou para o bolso do seu casaco, depois ergueu os olhos para o seu rosto e a sua expressão era tão gentil como sempre era quando a cruzava no corredor. Já acabou aqui, Josie? Quase, senhor. Leve o seu tempo. Este quarto fica poeirento. Ele assentiu, sorriu e depois fechou a porta e afastou-se. Josie permaneceu no meio da sala por um longo tempo. Para lá da porta, ouviu os passos dele a percorrerem o corredor, a descerem as escadas e depois a desaparecerem completamente. Empurrou o arquivo de volta para o lugar, enrolou o fio do aspirador, fechou as janelas e terminou tudo o resto no quarto exatamente como sempre fazia. Só depois de sair, se apercebeu de que estivera a apertar a borda do casaco com uma mão o tempo todo. No dia seguinte, Jerry Manuso esperou por ela no corredor do primeiro andar, na curva onde uma janela dava para o pátio traseiro. Ele não bloqueou o caminho dela. Já estava lá, ambas as mãos cruzadas atrás das costas, a olhar para fora. E quando ela se aproximou, ele virou-se como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Josie, tens 2 minutos? Sim, senhor. Fica aqui comigo um pouco. Canso-me de estar sozinho. Ele perguntou sobre ela primeiro. Perguntou qual autocarro ela apanhava para o trabalho, se os autocarros estavam lotados nesta altura do ano, mencionou que um primo dele andava na mesma rota há anos, e depois contou-lhe uma curta história sobre a mulher, e riu-se para si mesmo.
Josie ficou ali e ouviu. Ele era a única pessoa na casa que a chamava sempre pelo primeiro nome em vez de pelo cargo. E em 1 ano e 7 meses, ele nunca lhe disse uma palavra indelicada. Tens uma irmã mais nova, não tens? Sim. No abrigo da paróquia na 8th Street, a menina tem uma doença cardíaca. Josie ficou em silêncio. Nunca tinha contado a ninguém na casa sobre Birdie, exceto a Odessa. Não fiques desconfortável. Perguntei porque conheço alguém do conselho do hospital. Dei uma olhada ao processo. Ela disse o valor sem enfatizá-lo, sem observar o seu rosto à procura de uma reação, quase como se estivesse a ler o preço de algo de um catálogo. Era exatamente o número que ela andava a somar e a somar nos últimos 2 anos. O número que ela conhecia até ao último dígito. Eu trato disso. Tudo. A cirurgia, o período de recuperação, a medicação do primeiro ano. Posso ter tudo resolvido numa semana. Josie não disse nada. Lá fora, um jardineiro arrastava uma mangueira pelo pátio. E o que queres em troca? Desistes do teu emprego aqui e levas a menina para fora de Filadélfia antes do fim da semana. Vais para onde quiseres, onde for melhor para ela. Conheço pessoas em Pittsburgh. A cirurgia cardíaca infantil lá é ainda melhor do que o que tens aqui. Por quê? Porque ainda és jovem, e esta casa não é um lugar para jovens. Ela disse-o tão gentilmente que por um segundo Josie quase acreditou que ele realmente se importava com ela. Talvez ele se importasse. Isso era o que tornava as coisas difíceis. Podes passar mais 10 anos a limpar o chão aqui e ainda estarás a limpar o chão. Mas essa menina não pode esperar 10 anos. Eu trabalho nesta casa há 40 anos, Josie. Vi muita gente boa passar por aquele portão. Nem todos que entram saem da mesma forma que entraram. Josie baixou os olhos para o pátio. Pensou em Birdie sentada no 3º degrau, as pernas a balançar, a dizer-lhe que estava 10 minutos atrasada. Pensou na coluna de números no fundo do seu caderno, as figuras que ela apagava e reescrevia todos os meses, e como cada vez elas se moviam apenas um pouco. Se Jerry lhe entregasse aquele envelope hoje, então amanhã à noite ela poderia sentar-se nos degraus e dizer à irmã que não precisavam mais de esperar. Então pensou em outra coisa. Pensou em como ele sabia o nome do hospital, sabia o valor, sabia até a rua onde Birdie morava. No entanto, em 1 ano e 7 meses, ele nunca lhe fizera uma única pergunta sobre nada disso. Ele só perguntara hoje. Obrigada, senhor. Não me agradeça ainda. Pense primeiro. Eu já pensei. Não posso aceitar. Jerry virou-se completamente para ela. Ele não parecia surpreendido. Consegues dizer-me por quê? Não sou boa com palavras, por isso vou dizer de forma simples. A minha mãe aceitou dinheiro de alguém uma vez também. Foi assim tão fácil, e essa pessoa era tão gentil como o senhor. Quando ela aceitou, não parecia haver nada de errado. Só muito mais tarde é que vimos o que veio com isso. Não tenho medo do seu dinheiro, mas tenho medo da parte que ainda não vejo. Acha que estou a esconder algo de si? Não estou a pensar em nada, senhor. Só sei que o dinheiro que vem muito facilmente tem sempre um preço, e as pessoas geralmente não veem esse preço até que todo o dinheiro já tenha sido gasto. Jerry ficou em silêncio por um longo tempo. Depois sorriu, e não havia nada de falso naquele sorriso. Essa sua menina é muito sortuda. Ela bateu levemente 2 vezes no corrimão da escada, e depois afastou-se. Às 15 horas daquele dia, ele entrou no escritório de Rafe, colocou um dossiê sobre o contrato do CAI 7 na secretária e disse que as pessoas em Nova York exigiam uma reunião presencial urgentemente e que só levaria 2 noites. Rafe saiu de Filadélfia na quinta-feira de manhã. Na sexta-feira à noite, enquanto Josie pendurava o avental no seu gancho, Trey Lindquist esperava-a junto à porta dos fundos a rodar um conjunto de chaves de carro num dedo. O patrão disse que eu devia levá-la a ver a sua irmã hoje à noite. Disse que 3 autocarros são demais para si. Josie hesitou. Ele está em Nova York. Então vem ou não? Deixe-me saber. Ainda tenho de ir para casa. Ela pensou em estar na paragem, à espera do segundo autocarro no frio, e pensou em Birdie sentada no 3º degrau. Pegou no casaco, verificou o bolso, e o caderno embrulhado em plástico ainda estava lá. Quando chegaram ao portão, Trey estendeu a mão. O seu cartão de acesso. Por quê?
À noite, quando um carro leva funcionários para fora do portão, o cartão tem de ser registrado no livro de registro do guarda. Devolva-o quando a papelada estiver pronta. Ela entregou-o. Ele colocou o cartão no bolso do peito sem escrever nada em nenhum livro de registro. E Josie não entenderia a importância desse detalhe até muito mais tarde. O carro arrancou. Durante os primeiros 20 minutos, seguiram a rota certa, passando pelo cruzamento familiar, passando pela estação de serviço por onde ela costumava passar a pé. Depois, quando chegaram ao local onde ele deveria ter virado à esquerda na 8th Street, o carro seguiu em frente. Perdeu a viragem. Trey não respondeu. O carro chegou à autoestrada e deixou a cidade para trás. As luzes ficaram mais distantes, até não haver nada de um lado senão sinais escuros e estradas de acesso que levavam às zonas industriais. Meia hora depois, a estrada começou a subir e uma encosta rochosa íngreme apareceu à direita. Onde estamos? Ele continuou sem dizer nada. Josie olhou para o espelho retrovisor e viu os seus olhos lá. E o que lhe enviou o arrepio mais frio na espinha não foi a raiva na sua expressão, mas o facto de a sua pergunta não o incomodar de todo. Ele conduzia como um homem a terminar uma tarefa que lhe fora dada, algo que pretendia completar antes de ir para casa. Ela alcançou a maçaneta da porta e tentou-a, trancada. Deixe-me sair. Fica quieta. Josie ficou quieta, e enquanto estava ali sentada, contou. Contou as curvas. Notou que sempre que chegavam a uma curva acentuada, o carro abrandava quase a rastejar porque o asfalto estava molhado. E lembrou-se de que as fechaduras da porta da sua antiga casa eram do mesmo tipo, as que podiam ser controladas do banco do condutor, a menos que o passageiro de trás puxasse manualmente o pino da fechadura para cima. Pensou em Jerry parado no corredor no dia anterior. Pensou no que ele disse sobre como nem todos os que passavam por aquele portão saíam da mesma forma que entravam. E agora compreendeu que ele não a estava a ameaçar. Estava apenas a dizer-lhe algo que sabia com certeza. Ele não precisava do seu silêncio. Só precisava que ela estivesse suficientemente longe para que ninguém fizesse mais perguntas. Começou a chover, as primeiras gotas a bater no para-brisas, o carro entrou numa curva acentuada, os faróis varrendo a encosta rochosa, e a velocidade diminuiu. Josie puxou o pino da fechadura para cima, abriu a porta com força e atirou-se para fora. Aterrou na relva molhada à beira da estrada, rolou 2 vezes para a vala de drenagem, depois scrambling em pé e correu. Atrás dela veio o longo grito de travagem em asfalto molhado, o bater de uma porta de carro, depois alguém a chamar o seu nome uma vez, não muito alto, da forma como uma pessoa chama quando tenta determinar se alguém ainda está por perto. Ela não olhou para trás. Correu diretamente para o pinhal à esquerda da estrada, em direção ao lugar mais escuro que conseguia ver. E só depois de ter percorrido cerca de 20 passos, se apercebeu de que o seu pé esquerdo batia no chão frio descalço. O seu sapato soltara-se em algum lugar atrás dela. Não parou para o procurar. Um feixe de lanterna varreu os troncos de árvores atrás dela uma vez, depois outra, depois desviou-se mais para a direita, porque quem segurava a luz tinha adivinhado a direção errada. Josie pressionou-se contra o tronco de um pinheiro, o rosto contra a camada de folhas em decomposição, e ficou completamente imóvel por um longo tempo, mais tempo do que o necessário, até o som de passos em gravilha desaparecer completamente. A chuva engrossou. Na estrada, ouviu outra porta de carro a fechar-se. O motor a arrancar, depois os pneus a moerem em gravilha enquanto o veículo se virava. O relógio do painel mostrava 1h40 da manhã. O carro dirigia-se de volta para Filadélfia. As suas luzes traseiras vermelhas a desfocarem-se na chuva antes de desaparecerem numa curva. Não restava ninguém dentro, exceto o condutor. No chão, debaixo do banco de trás, jazia um sapato velho. Inclinado para o lado, a sola gasta, os atacadores atados em 2 laços. Trey Lindquist olhou para ele uma vez, através do espelho retrovisor, depois continuou a conduzir e não tocou naquele sapato uma vez durante toda a viagem de volta. Rafe regressou à mansão no sábado à tarde e tudo já estava preparado à sua espera na secretária do seu escritório. Uma cópia impressa do registro do portão
mostrando que o cartão de acesso de Josie Callahan fora usado depois da meia-noite. Fotografias da porta do cofre no quarto do segundo andar. Um inventário listando o que restava e o que estava em falta. Ele leu tudo sem fazer uma única pergunta. Depois afastou os papéis. Jerry estava do outro lado da secretária, segurando os seus óculos de leitura numa mão sem os pôr. Falei com toda a gente na casa. Ninguém ouviu nada. O que acha? Não quero pensar, mas trabalho aqui há 40 anos. Rafael, a pessoa mais gentil na casa, é sempre a que mais leva. Não porque são gananciosos, mas porque são os únicos autorizados a entrar em lugares onde todos os outros são proibidos. Rafe não respondeu. Nos 2 dias seguintes, todos na mansão acreditaram. Acreditaram da forma como as pessoas sempre acreditaram em histórias bem arrumadas, sem discutir, sem fazer perguntas, simplesmente baixando as vozes sempre que mencionavam o nome dela e rapidamente mudando de assunto. Alguém disse que ela era demasiado gentil por natureza, por isso talvez alguém lhe tivesse posto a ideia na cabeça. Arthur disse que a irmã mais nova dela estava doente e o desespero podia levar uma pessoa a fazer algo imprudente. Cada teoria era compassiva à sua maneira, e cada teoria levava à mesma conclusão. No 4º dia, o vice-xerife Hollis Bream veio devolver o dossiê. Ficou na zona de estacionamento fora do portão e não entrou na casa, com a pasta debaixo de um braço. Verificamos as paragens de autocarro, as estações de comboio e ambos os aeroportos. O nome dela não está em nenhuma lista de passageiros. O telefone dela está desligado desde aquela noite. Não há indicação de que tenha sido forçada a ir a algum lugar. Ninguém relatou ter visto nada de incomum. Então, qual é a sua conclusão? Desaparecimento voluntário com possível roubo envolvido. Procedimentalmente, manteremos o caso aberto, mas para ser franco consigo, não temos mais nada para investigar. Fizemos tudo o que foi razoável, Sr. Castellani. Rafe olhou para ele por um momento. Fez tudo o que foi fácil. Bream piscou os olhos. Parecia que ia dizer algo mais. Depois decidiu contra isso, deu um pequeno aceno de cabeça, entrou no seu carro e afastou-se. Rafe permaneceu sozinho na zona de estacionamento. A noite já caíra. As luzes do portão tinham sido acesas, e ele ficou lá até o som do carro da polícia desaparecer completamente no fim da rua. Ele não estava a pensar no colar. Estava a pensar num pequeno detalhe, algo que ninguém na casa mencionara nos últimos vários dias. Que se alguém decidira roubar algo e desaparecer no meio da noite, por que é que essa pessoa entregaria o seu cartão de acesso ao condutor no portão em vez de o passar ela mesma e simplesmente sair? Ele ainda não chegara à próxima pergunta quando Odessa Puig apareceu nos degraus atrás dele. Ele não sabia há quanto tempo ela estava ali. Venha para dentro, está frio cá fora. Ela esperou que ele entrasse na cozinha. Depois colocou um envelope na mesa comprida. Era branco, as bordas ligeiramente curvadas, por ter ficado intocado por algum tempo, com o nome manuscrito num canto. Ainda estava selado, fechado, a aba ainda bem colada. O que é isto? Os salários da menina do mês passado. Todos os meses, coloco o envelope de pagamento de cada pessoa no seu cacifo de empregado. Ela nunca pegou no dela. Encontrei-o ontem quando limpei o cacifo. Rafe pegou nele. Leve. Virou-o. O envelope ainda estava selado. Talvez ela se tenha esquecido. Ela não se esqueceu. Odessa puxou uma cadeira e sentou-se, pousando ambas as mãos na mesa, e continuou com a voz calma de alguém que passou uma noite inteira a pensar cuidadosamente antes de falar. Aquela menina apanhava 3 autocarros para vir trabalhar. Todos os meses, assim que era paga, ia diretamente para o banco naquela mesma tarde. Eu sei porque ela tinha sempre de me pedir para mudar o turno dela. Ela contava o dinheiro até ao último cêntimo, Rafe. Usava um par de sapatos até as solas estarem tão gastas que eu lhe disse para comprar uns novos. E ela ainda assim não o fazia. Com uma rapariga como essa, não posso discutir com ninguém. Não tenho provas de nada. Ela empurrou o envelope um pouco mais para ele, mas um ladrão não se esquece do seu próprio dinheiro. Rafe não disse nada. Segurou o envelope na mão por um longo tempo. E ali naquela cozinha, a mesma mesa comprida onde, 11 noites antes,
Alguém lhe pusera uma tigela de sopa à frente e se sentara a 3 lugares de distância. Ele percebeu que, nos últimos 4 dias, permitira que uma história lhe fosse contada e ele sentara-se a ouvir, tal como todos os outros. Ouvira aquela pergunta uma vez antes, 9 anos antes, num parque de estacionamento nas Poconos. Nadia tinha 16 anos então. Estava lá a passar o fim de semana com 2 amigas e nunca voltou para o carro na tarde de domingo. Procuraram durante 3 dias seguidos. Na manhã do 4º dia, o comandante da busca espalhou um mapa sobre o capô de um veículo e disse a Rafe que uma tempestade se aproximava, que ele não podia manter centenas de voluntários na encosta molhada da montanha e que já tinham coberto todas as áreas que uma pessoa perdida poderia ter alcançado razoavelmente. Ele disse tudo isso com a voz de um homem genuinamente desculpado, e tudo o que disse era verdade. Rafe tinha 25 anos na altura. Ficou ali a ouvir, assentiu, agradeceu-lhe e depois pôs as suas coisas na bagageira. Na viagem para casa, continuou a lembrar-se que as pessoas que faziam aquilo para viver sabiam quando era suficiente. Que ficar sozinho na tempestade criaria apenas mais uma pessoa que precisaria de ser encontrada, que ele tinha feito tudo o que era razoável. Ele acreditou nisso por 10 dias. 10 dias depois, encontraram-na. O lugar onde foi encontrada ficava a menos de 1,25 milhas para além do limite do mapa de busca. Ele nunca contara essa história a ninguém. Também nunca falara em voz alta sobre a coisa que sabia melhor do que ninguém, que o homem em que se tornara, a forma como se sentava imóvel na escuridão às 3 da manhã, a forma como nunca confiava numa história, simplesmente porque era completa e bem arrumada. Tudo isso fora moldado por essa exata distância de menos de cerca de 1,25 milhas. Acendeu a luz do corredor. O retrato ainda estava pendurado no mesmo lugar, entre 2 portas de quarto. Uma rapariga muito jovem, de cabelo escuro, encostada à porta de um carro. Ficou em frente a ela mais tempo do que o habitual, e só então se lembrou de algo que Odessa mencionara de passagem há alguns meses, que a nova empregada tinha uma vez perguntado a ela quem era a mulher na fotografia, e Odessa dissera-lhe que era a irmã mais nova do patrão, que ela tinha morrido, e que ela não deveria perguntar mais sobre isso. Ele não se lembrava se realmente ouvira quando Odessa lhe dissera, mas agora tinha a certeza de uma coisa, que em toda esta casa, Josie Callahan era a única pessoa que parara em frente àquela fotografia tempo suficiente para fazer uma pergunta. Desceu para a cozinha perto das 4 da manhã. Não acendeu a luz. Sentou-se no mesmo lugar de antes, e desta vez, ninguém lhe levou uma tigela de sopa. Ninguém puxou uma cadeira a 3 lugares de distância e lhe disse que as pessoas só tremiam na presença de alguém a quem deviam. A única coisa na mesa era o envelope de pagamento fechado. Pensou nos 4 dias anteriores. Lera um dossiê preparado por outra pessoa, ouvira um relato contado por outra pessoa, e ficara imóvel enquanto um vice-xerife lhe dizia que tinham feito tudo o que era razoável. Sentara-se no meio da sua própria casa e permitira que a história lhe fosse entregue diretamente nas mãos, tal como acontecera há 9 anos. Na manhã seguinte, levantou-se às 6 horas. Não chamou ninguém. Não disse uma palavra a Jerry, não porque já começara a suspeitar dele, mas porque já não sabia quem pertencia a quem naquela casa. E uma vez que deixou de saber, a única coisa segura era não dizer nada a ninguém. Desceu para a garagem, passou pelos 3 carros da casa e parou junto à velha pick-up estacionada num canto. A pick-up que o seu avô deixara para trás, a única coisa naquela garagem que ninguém tocara em anos. Abriu a caçamba. Tudo que o velho empacotara lá há muito tempo ainda estava lá dentro. E Rafe substituiu as pilhas, verificou cada item e depois empacotou-os numa mochila, uma bússola, uma lanterna, um kit de primeiros socorros, 2 garrafas de água, uma bobina de corda, um apito de metal preso a uma das alças. Comida suficiente para um dia, nada mais. Odessa estava na porta da garagem quando ele fechou a caçamba da pick-up. Ela não perguntou para onde ele ia. Perguntou apenas uma coisa. Quantos dias ficarás fora? Não sei. Ela assentiu. Depois virou-se e voltou para dentro. Rafe entrou na pick-up e pela primeira vez em 9 anos, saiu pelo portão em direção ao norte.
mas não seguiu diretamente para as montanhas. Foi ao Cais 7 primeiro, a sede da Port Transportation Company, o único ativo em seu nome que Jerry nunca tocara, porque era o lado limpo do negócio. Nada além de caminhões, faturas e folha de pagamento. Todos os veículos da frota da empresa estavam equipados com um transponder de portagem automático, e os carros particulares usados pelas pessoas da casa estavam ligados à mesma conta porque, há 4 anos, o próprio Rafe aprovou a combinação deles para manter a contabilidade simples. Entrou no escritório de contabilidade, sentou-se a um computador e pesquisou ele próprio os registros. Não pediu a ninguém para o fazer. Nos últimos 4 dias, aprendera uma coisa, que sempre que a informação passava pelas mãos de outra pessoa, antes de chegar às suas, chegava sempre já organizada numa forma escolhida por alguém. Filtraram pelo número da matrícula de Trey Lindquist, depois pela noite de sexta-feira. O registro apareceu limpo e simples. O carro passou pela estação de portagem a norte da cidade às 00:50. Continuou pela rota da montanha e depois voltou a passar pela mesma estação de portagem às 2:59 da manhã. Rafe sentou-se a encarar essas 2 linhas por um longo tempo, 2 horas e 10 minutos. Abriu um mapa e mediu a distância a partir da estação de portagem, seguindo para norte. Se um carro conduzisse na chuva a uma velocidade razoável e fizesse a viagem de ida e volta em 2 horas e 10 minutos, então o ponto mais distante que poderia ter alcançado seria algures a aproximadamente 18,5 milhas da estação de portagem. Não podia ter ido mais longe do que isso. Mas essa distância ao longo de uma estrada sinuosa de montanha, ladeada de ambos os lados por floresta de pinheiros e paredes rochosas íngremes, ainda era uma distância enorme para alguém a pé. Imprimiu o registro, dobrou-o, colocou-o no bolso interior do casaco e depois desceu até ao parque de estacionamento dos funcionários atrás do edifício. O carro de Trey estava estacionado na última fila. Trey estava a trabalhar num turno no cais, e as chaves sobressalentes de todos os veículos da frota estavam penduradas no armário do gabinete de despacho, porque essa era uma regra estabelecida pela própria empresa de Rafe. Rafe abriu a porta do carro. O interior estava limpo, mais limpo do que um veículo de longa distância deveria estar normalmente. Os tapetes dianteiros ainda estavam úmidos, como se tivessem sido recentemente pulverizados e lavados. A cobertura do banco de trás fora substituída, e o cheiro forte à solução de limpeza ainda pairava no ar. Não encontrou nada nos bancos. Não encontrou nada nos compartimentos das portas. Depois baixou-se e alcançou por baixo do banco de trás, no espaço estreito entre o encosto e o chão. Um lugar difícil para um aspirador alcançar e fácil para alguém com pressa ignorar. A sua mão tocou em couro. Puxou-o para fora. Um sapato de mulher, pequeno, desbotado, com a biqueira riscada. A sola gasta desigualmente ao longo de um lado, e os atacadores familiares e bem apertados disseram-lhe tudo o que precisava de saber antes mesmo de o tocar. O nó, ainda intacto, nunca solto. Rafe sentou-se na borda da porta aberta com o sapato na mão e ficou ali por um longo tempo no estacionamento vazio. Pensou no que Odessa dissera na cozinha, que a menina usara os sapatos até as solas estarem tão finas que Odessa lhe dissera para comprar um par novo, e ela ainda assim não o fizera. Pensou no registro do portão impresso, no cartão de acesso que fora usado depois da meia-noite por alguém que naquele exato momento estava sentado dentro daquele carro. E pensou em algo tão simples que ninguém na casa estivera disposto a dizer em voz alta nos últimos 4 dias: uma pessoa pode fugir sem bagagem. Uma pessoa pode fugir sem recolher os seus salários. Mas ninguém fugiu, deixando um sapato para trás no carro de outra pessoa. Não está ainda atado, enfiado num lugar onde só poderia ter chegado se a pessoa que o usava o tivesse perdido muito rapidamente e não tivesse tido tempo de voltar para o buscar. Fechou a porta do carro, levou o sapato para a velha pick-up e colocou-o no banco do passageiro. Depois fez uma chamada, e apenas uma, para o gabinete de despacho, dizendo que estaria fora da cidade por alguns dias, que não precisava de ninguém para o acompanhar, e que ninguém precisava de lhe ligar de volta. Não contou a Jerry, não contou a ninguém na casa.
Às 11 daquela manhã, a velha pick-up saiu de Filadélfia em direção ao norte, passou pela estação de Portagem Norte às 11h40 e começou a subir a estrada de montanha. No banco do passageiro, o sapato jazia de lado, os atacadores ainda atados em 2 laços. Rafe abrandou e começou a contar todas as curvas, exatamente como alguém sentado no banco de trás contara todas as curvas naquela outra noite. Parou a pick-up no marco quilométrico 19, numa curva acentuada com um largo acostamento relvado e uma parede rochosa íngreme a subir à direita. Já passara 7 curvas antes desta e não parara em nenhuma delas porque o seu avô lhe ensinara que não se procurava saindo do veículo em todos os lugares que pareciam promissores. Procurava-se perguntando onde o veículo teria sido forçado a abrandar. Aquela curva era o primeiro lugar ao longo de toda a rota onde um carro a conduzir na chuva teria de cair para uma velocidade muito baixa. E à esquerda havia floresta de pinheiros sem guardas e sem valas profundas. Saiu, pôs a mochila nas costas e começou a andar. Durante os primeiros 15 minutos, não procurou nada. Simplesmente andou ao longo da beira da estrada e olhou. Essa foi a primeira coisa que o seu avô lhe ensinara durante o verão em que Rafe tinha 11 anos. Que as pessoas novas na floresta estavam sempre a olhar para o chão à procura de objetos, à procura de um botão, um pedaço de pano, uma pegada. E por causa disso, não encontravam nada. A chuva podia apagar objetos numa única noite. O que a chuva não podia apagar era o padrão. A água corria sempre para o terreno mais baixo. A relva inclinava-se sempre na direção do vento predominante. O musgo crescia sempre mais espesso no lado da rocha, que recebia menos luz solar. Você não procurava vestígios deixados por uma pessoa. Você procurava os lugares onde o padrão natural tinha sido quebrado. Ninguém no mundo em que vivera nos últimos 15 anos sabia que ele conseguia fazer isso. Em Filadélfia, as pessoas conheciam-no como o homem que se sentava à cabeceira da mesa e raramente falava. Ninguém sabia que, durante 3 verões seguidos, um rapaz fora enviado para cá para ficar com um velho guia de caça, e que o velho nunca lhe ensinara a atirar. Apenas lhe ensinara a ficar quieto e a observar. Rafe encontrou a primeira irregularidade a cerca de 30 passos abaixo da curva. Uma cama de riacho seco corria paralela à estrada, ambas as margens feitas de gravilha misturada com terra, e na margem perto de si, uma secção do tamanho de 2 mãos tinha desmoronado. A borda da ruptura ainda estava nítida, e a terra exposta por baixo era mais escura do que a terra superficial, que fora lavada pela chuva. A margem oposta estava intocada, as bordas já arredondadas, o musgo a começar a reclamá-la. Ambas as margens tinham sido expostas à mesma chuva. Apenas uma desmoronara recentemente. Agachou-se sem a tocar e simplesmente olhou. Depois estudou as pedras no meio do leito do riacho. As pedras de riacho sempre carregavam uma fina camada de musgo nas suas superfícies superiores, e em 2 pedras sucessivas, esse musgo fora raspado em 2 marcas separadas, cada uma com cerca de metade do tamanho de um pé humano, as bordas ainda verdes e frescas, em vez de secas e enroladas. A água não fizera isso. Quando a água desprendia o musgo de uma pedra, retirava-o em manchas alongadas que corriam com a corrente. Não o removia em 2 pontos isolados separados por exatamente um passo humano. Pegou no caderno da sua mochila e escreveu 2 linhas, incluindo a hora. Depois acrescentou outra linha para si mesmo, porque o seu avô também lhe ensinara isso, que o buscador mais perigoso era aquele que encontrava uma coisa e imediatamente decidia que isso provava que ele estava certo. Não evidência ainda, apenas uma possibilidade. Continuou na direção indicada pelas 2 manchas de musgo raspadas, subindo a encosta e entrando na orla do pinhal. Debaixo das árvores, o chão estava coberto de agulhas de pinheiro, e menos chuva chegara à terra. Moveu-se lentamente, colocando cada pé antes de transferir o peso para ele. Cuidado para não destruir a coisa que estava a tentar encontrar. Meia hora depois, parou em frente a um pedaço de relva de montanha. Crashia numa clareira entre 2 troncos de pinheiro, alcançando quase até aos seus joelhos, e todo o pedaço inclinava-se numa direção com o vento que varria regularmente do vale abaixo, exatamente como todos os outros pedaços de relva naquela encosta da montanha.
exceto por uma trilha estreita que corria diretamente pelo meio, com cerca de largura suficiente para uma única pessoa. E ao longo dessa trilha, a relva inclinava-se na direção oposta. Agachou-se para olhar mais de perto. Os caules não estavam partidos. Se uma rocha tivesse rolado por ali, a relva teria sido esmagada e rasgada, e haveria sulcos na terra. Se um animal tivesse passado, a relva teria partido para ambos os lados, e haveria um túnel mais baixo através dela. Mas esses caules tinham simplesmente sido achatados contra o chão, e agora estavam a lutar para se erguer novamente. O tipo de achatamento deixado por peso constante, um passo a seguir a outro, por uma pessoa a caminhar. Rafe endireitou-se e olhou na direção em que a relva perturbada continuava em direção à encosta oeste. Apertou as alças da mochila e continuou. A trilha pela relva levou-o para cima por cerca de 200 passos antes de desaparecer completamente onde a terra dava lugar à gravilha. Parou e, em vez de baixar a cabeça para procurar a trilha novamente, fez o que o seu avô sempre fazia. Sempre que perdia um sinal, levantava os olhos e estudava toda a encosta da montanha de uma vez, da forma como uma pessoa estuda um rosto familiar. Olhou por cerca de 1 minuto antes de ver o que estava errado. Cerca de 40 passos a oeste. No meio da vegetação que cobria a encosta quase uniformemente, havia uma área de terra nua, com cerca de metade do tamanho de um campo de futebol, notavelmente mais clara do que tudo à sua volta. Caminhou na direção dela. Era uma secção de terreno que desmoronara, expondo a rocha por baixo, e o que o fez parar foi a cor dessa rocha. A rocha exposta ao ar livre durante anos tornava-se cinzenta com manchas de líquen a espalhar-se por ela. Esta rocha ainda estava pálida, as bordas nítidas, sem um único ponto de líquen em qualquer parte da sua superfície, fora exposta apenas recentemente. Semanas atrás, não anos, caminhou pela borda do deslizamento de terra. Na borda superior, uma linha de arbustos jovens fora achatada, todos inclinados na mesma direção, os topos apontando para baixo. Agachou-se e examinou as suas bases. As raízes ainda estavam ancoradas na terra, não separadas. E perto das bases dos caules, várias folhas jovens já se estavam a retorcer para cima em direção à luz. Os arbustos não tinham sido arrancados. Uma massa inteira de terra deslizara sobre eles, esmagara-os para baixo e depois continuara. Ainda estavam vivos e estavam a tentar erguer-se novamente. Rafe tirou a mochila, sentou-se numa rocha e observou a água. A chuva da noite anterior ainda estava a escorrer, e em todo o lado na encosta da montanha, a água movia-se exatamente como a água deveria mover-se, direto para o terreno mais baixo, seguindo os canais que ela esculpira na encosta ao longo de centenas de estações, em todo o lado exceto num riacho. A água corria ao longo da borda do deslizamento de terra, continuava em linha reta por cerca de 10 passos, depois virava bruscamente para o oeste num ângulo quase reto, escorregava por uma estreita fenda entre duas rochas grandes e desaparecia debaixo de uma camada de pedra solta. Sentou-se a observá-la por um longo tempo. A água não decidia de repente virar para o lado. A água virava para o lado quando algo bloqueava o seu caminho. E o que quer que a tivesse bloqueado teria de ser recente, porque se estivesse lá há muito tempo, a água já teria aberto um novo canal e começado a fluir para baixo novamente. Abriu a mochila e tirou o mapa topográfico do seu avô. Um mapa antigo, impresso quando o velho guiava pessoas por estas montanhas, as bordas gastas e cobertas com marcas de lápis que ele próprio adicionara. Rafe estendeu-o sobre a rocha, usou a sua lanterna para segurar um canto contra o vento, depois comparou-o com a terra ao seu redor. De acordo com o mapa, havia uma trilha a correr exatamente pelo lugar onde ele estava sentado. Uma fina linha pontilhada seguia a encosta oeste, curvava-se em torno do terreno íngreme, depois descia para o vale abaixo. Era a única rota passável em toda esta área. O seu avô até escrevera 3 palavras ao lado dela a lápis. Trilha antiga, caminhada fácil. Rafe ergueu a cabeça e olhou para a frente. A trilha já não estava lá. O lugar onde deveria atravessar a encosta era agora o deslizamento de terra. A rocha fresca exposta, os arbustos jovens esmagados,
o riacho forçado a virar para o lado porque algo novo estava no seu caminho. A tempestade tirara uma secção inteira da encosta da montanha e a levara para baixo. Rafe permaneceu imóvel na rocha e permitiu que todas as peças na sua mente se encaixassem. Alguém abandonado nesta estrada de montanha, no meio de uma noite chuvosa, teria corrido para a floresta e não teria conseguido voltar para a autoestrada. Essa pessoa teria ido para baixo. Essa pessoa teria seguido o mesmo instinto que qualquer um teria, procurando o terreno mais fácil, o lugar um pouco mais plano, o lugar onde as árvores cresciam um pouco mais afastadas. Essa pessoa teria encontrado esta trilha porque era a única rota fácil ao longo de toda a encosta oeste. E essa pessoa teria seguido. Então a trilha teria terminado sem aviso no lugar onde a montanha em si mudara apenas algumas semanas antes. Pensou nos 4 dias que a polícia passou a procurar. Seguiram os mapas. Verificaram os lugares que uma pessoa perdida poderia ter alcançado razoavelmente e fizeram-no corretamente, metodicamente, profissionalmente. Havia apenas uma coisa que nenhum deles considerara. E Rafe dobrou o mapa muito lentamente, enquanto o pensamento se formava completamente na sua mente. Ninguém procurara no lugar errado. Procuraram no lugar certo para a montanha, como ela existira ontem. Seguiu a borda do deslizamento de terra para baixo, até chegar ao lugar onde o riacho fora forçado para o lado e escorregara entre 2 rochas grandes. Para lá daquelas rochas, havia uma parede de pinheiros crescendo densamente juntos, tronco contra tronco, os seus ramos entrelaçados até ao chão. De cima, parecia uma massa sólida de verde, sem saída, mas a água passara por ali, e a água sempre encontrava o caminho para qualquer abertura que existisse. Abaixou-se e espremeu-se através, empurrando os ramos, movendo-se por cerca de 20 passos através da escuridão verde escura, antes de emergir numa clareira do outro lado. E bem na borda dessa clareira, preso no ramo de um jovem pinheiro, estava uma tira de pano. Tinha cerca de 1 palmo de comprimento, outrora branca, mas agora manchada de cinzento pela chuva e pela lama. Uma ponta enrolada no ramo e a outra pendurada solta. Rafe não a tocou imediatamente. Ficou a olhá-la e a primeira coisa que fez foi julgar a sua altura. O ramo de pinheiro estava à altura do seu ombro. Se a água de inundação tivesse levado o pano até lá, estaria no chão, preso na base de uma árvore ou acumulado em algum recesso baixo com folhas mortas e ramos partidos, porque a água em movimento arrastava as coisas para baixo. Não as pendurava alto acima do chão. Algo a esta altura só poderia ter chegado lá de uma maneira. Alguém o tinha carregado. Olhou mais de perto. A borda do pano não estava esfarrapada como o tecido parecia quando fora rasgado. Separa-se limpidamente ao longo de uma costura solta. O tipo de ruptura que acontece quando uma bainha acabada é puxada com força uma vez. Ele vira este tipo de tecido todos os dias dentro da sua própria casa, durante 1 ano e 7 meses, sem nunca realmente notar até agora. A borda de um avental. Retirou-o cuidadosamente do ramo, dobrou-o e colocou-o no bolso do peito do seu casaco. Depois olhou através da clareira e parou abruptamente a cerca de 6 passos do ramo de pinheiro. Numa área de terra nua onde não crescia relva, havia 3 pedras. Cada uma tinha cerca de 1 palma de tamanho, arranjadas numa linha quase reta, cada uma separada da seguinte por quase a mesma distância. Rafe ajoelhou-se ao lado delas sem tocar em nenhuma delas. Estudou a terra por baixo das suas bordas. Cada pedra tinha sido pressionada ligeiramente na terra, e em volta de cada depressão havia uma pequena crista de terra deslocada, o tipo de crista que uma pedra que rola naturalmente nunca criaria, porque uma pedra que rola simplesmente parava. Não se pressionava para baixo. Depois examinou as suas superfícies superiores. Em todas as 3 pedras, o lado mais plano fora virado para cima. A natureza podia arranjar 3 pedras em linha. Isso acontecia. A natureza não virava todas as 3, de modo que as suas faces mais planas apontassem para o céu. Moveu-se para trás e sentou-se contra o tronco de um pinheiro. E nesse momento compreendeu 2 coisas de uma vez. A tira de pano presa à altura do ombro
e as 3 pedras deitadas a 6 passos de distância não eram 2 indícios separados. Eram 2 vestígios deixados pela mesma viagem. Alguém chegara até aqui, passara pela parede de pinheiros e deixara a borda de um avental presa num ramo. Depois parara nesta clareira, agachara-se, virara cada pedra de modo que o lado plano ficasse para cima e arranjara-as numa linha apontando numa direção. As pessoas não faziam isso enquanto ainda fugiam. Faziam-no depois de se acalmarem, depois de perceberem que não podiam continuar, e enquanto ainda acreditavam que alguém acabaria por vir. Rafe levantou-se. Nos últimos 2 dias, ele estivera a seguir as coisas que a montanha deixara para trás. Agora, seguia algo completamente diferente. Seguia as decisões de um ser humano. O telemóvel no seu bolso do peito vibrou. Tirou-o. Uma barra de sinal apareceu e a chamada era do mesmo número fixo da outra noite. Pressionou o telefone ao ouvido. Senhor, acha que a minha irmã ainda está viva? Não sei. Por que é que não me mente? Os adultos geralmente mentem quando querem que eu me sinta melhor. Porque a sua irmã não lhe mentiria. A outra extremidade da linha ficou em silêncio por um momento. Então por que é que ainda está aí em cima? Porque ainda não encontrei um motivo suficientemente bom para parar de procurar. Ouviu a menina inspirar como se estivesse prestes a dizer algo mais. Depois o vento uivou pelo receptor e a linha ficou em silêncio. Olhou para o ecrã. A barra de sinal desaparecera. Colocou o telefone no bolso interior do casaco, fechou o fecho e virou-se de volta para as 3 pedras para ver para onde apontavam. Sentou-se a uma curta distância dela, deixou a garrafa de água nas suas mãos e não a instou a tomar mais um gole. Ela bebeu mais 2 vezes, apenas um pouco de cada vez. Depois voltou a apertar a tampa. Esse pequeno ato de apertar a tampa disse-lhe mais do que tudo o que ele vira desde que entrara na gruta. Quanto consegues beber por dia? Depende da chuva. Ela inclinou o queixo para a fenda no teto onde a luz fina e cinzenta passava. A água desce por aquela parede. Eu uso a tampa de um recipiente que tinha no bolso do casaco para apanhar. E quando enche, eu deito-a na garrafa. Nos dias em que chove muito, consigo recolher quase meia garrafa. Se não chover, fico sem ela. Comida. Tinha 2 barras de ração no bolso do casaco, o tipo que guardo sempre para minha irmã mais nova. Dividi-as por 4 dias. Acabaram-se anteontem. Ela disse tudo numa voz comum, a voz de quem dá um relatório sobre o trabalho do dia. Depois meteu a mão dentro do casaco e tirou um pequeno caderno embrulhado num saco plástico. Abriu-o perto do meio. Havia 7 linhas na página, cada uma marcada com um único traço, e ao lado de vários deles, ela escrevera algumas palavras minúsculas. Eu faço uma marca todos os dias. Faço-o de manhã, quando a luz passa pela fenda. Se não anotar, depois de 2 dias, começo a ficar confusa. E quando começo a ficar confusa, começo a pensar que estou aqui há 1 mês. Rafe olhou para aquelas 7 marcas de tinta azul mais tempo do que pretendia. Hoje é o 7º dia. Sim. Ele ergueu a lanterna, manteve o feixe baixo e apontou-o para os pés dela. Depois parou. Uma massa de rocha caíra da parede à direita. Grandes pedras e outras mais pequenas, empilhadas umas sobre as outras, e a sua perna esquerda estava presa sob a borda do rochedo mais baixo. Que dia aconteceu isto? O 2º dia, continuou brevemente, como se quisesse acabar a explicação. Abriguei-me lá fora na primeira noite. Na manhã seguinte, entrei aqui porque estava mais seco. Por volta do meio-dia, consegui encontrar o caminho de volta para a entrada da gruta e saí, mas a encosta lá fora era quase vertical e a chuva caía forte. Eu sabia que não conseguia subir de volta para a estrada principal, por isso virei 3 pedras com o lado plano para cima e arranjei-as numa linha, apontando para a entrada da gruta, caso alguém viesse. Depois voltei para dentro para me abrigar novamente. Assim que voltei para dentro, esta seção desmoronou-se. Rafe não disse nada. Levantou-se, pegou na lanterna e deu lentamente a volta a toda a queda de rocha, estudando-a de baixo, de lado e por trás. Não pousou as mãos numa única pedra. O seu avô levara-o por encostas como estas durante 3 verões, e o velho
só precisara de lhe dizer uma coisa sobre rochas caídas: que uma pilha de pedras imóveis não significava que era leve. Permanecia imóvel porque as rochas suportavam o peso umas das outras, e a pedra que parecia mais fácil de puxar era geralmente aquela que carregava a maior carga. Rafe examinou 3 pontos de contacto e viu que o rochedo mais alto repousava apenas em 2 suportes, e ambos esses suportes estavam na pedra do meio. Ainda sentes o teu pé? Não desde o 4º dia. Desligou a lanterna e sentou-se novamente. Não consigo mover isto em segurança sozinho. Se puxar a pedra errada, toda a massa pode deslizar para baixo. Sei isso desde o 1º dia. Ela disse isso, e pela primeira vez, havia algo quase como um sorriso na sua voz. Tenho estado aqui deitada há 7 dias. Tenho olhado para isto há 7 dias. Tentei uma vez e depois parei, mas agora alguém sabe onde estou. Isso muda alguma coisa? Muda tudo. Pegou no telemóvel, ergueu-o e girou lentamente num círculo. Nenhum sinal apareceu. Ele sabia que seria assim desde o momento em que espremera pela passagem estreita, mas tentou mesmo assim. Não há sinal aqui. O lugar mais próximo onde apanhei recessão foi um afloramento rochoso a leste, quase 1,9 milhas daqui. Tenho de voltar para lá. Ela ficou em silêncio. Vou enviar uma mensagem à polícia. Eles precisarão de equipamento de elevação e pessoas que saibam o que estão a fazer, e não conseguirão entrar aqui até ao amanhecer. Então, tens de me deixar aqui. Sim. Ela não fez mais perguntas. Apenas assentiu uma vez. Rafe abriu a mochila, tirou o cobertor de emergência, desdobrou-o e enrolou-o à volta dos ombros dela, metendo as bordas debaixo das suas costas para que não escorregasse. Deixou a 2ª garrafa de água, o kit de primeiros socorros e toda a comida que lhe restava. Depois desclipou o apito de metal da alça da mochila e colocou-o na palma da sua mão. 3 apitos se algo mudar. Um apito significa que estou a chegar perto no meu caminho de volta. E se não voltares, alguém ainda chegará aqui de manhã, porque a mensagem será enviada antes de mim. Levantou-se. Ela agarrou o seu pulso por apenas 1 segundo. Depois soltou. Não me deves nada. Não, mas eu devo isto a outra pessoa há 9 anos. Quando chegou lá fora, a escuridão tinha se estabelecido completamente sobre a montanha, e a chuva enfraquecera numa névoa fina que se agarrava umidamente ao seu rosto. Rafe parou em frente à entrada da gruta por cerca de 1 minuto. Durante o dia, ele encontrara o lugar por causa da corrente de ar frio e do pequeno espalhamento de gravilha sobre as agulhas de pinheiro. Mas de manhã, quando 7 ou 8 pessoas carregando equipamento estivessem a tentar entrar numa encosta de montanha, onde cada trecho parecia quase igual ao próximo, uma corrente de ar não ajudaria ninguém. Abaixou-se, pegou em 3 pedras espalhadas pela base da falésia, virou cada uma para que o seu lado mais plano ficasse para cima, e arranjou-as numa linha reta diretamente em frente à fenda. Cada pedra espaçada exatamente à mesma distância da seguinte, a fileira apontando diretamente para a abertura. Fez-o rapidamente, sem pensar. Depois levantou-se e olhou para as pedras por 1 segundo, e soube que acabara de recriar a própria coisa que o levara ali. Virou-se e começou o caminho de volta. A viagem de regresso pareceu muito mais pesada do que a ida, e não foi por causa da encosta. Durante o dia, ele subira com apenas uma possibilidade em mente. Agora descia com uma pessoa viva sentada na escuridão atrás dele, e cada passo que dava carregava o peso desse conhecimento. Ligou a lanterna para o ajuste mais baixo, apenas brilhante o suficiente para iluminar 3 passos à frente. Repetiu cada marco para si mesmo como uma lição memorizada de cor. A entrada da gruta, a trilha de animais, a clareira com as suas 3 pedras, a parede de pinheiros, o lugar onde a água virava para o lado, o deslizamento de terra. Não confiava na sua memória. Por isso, sempre que chegava a um desses marcadores, parava por um momento e olhava para trás pelo caminho que viera, memorizando como parecia da direção oposta. Quando atravessou o deslizamento de terra, a encosta estava coberta de pedra solta, e pedras continuavam a deslocar-se sob as suas botas. Moveu-se de lado em vez de para baixo, colocando cuidadosamente cada pé
antes de transferir o peso. E algures perto do meio do deslizamento, uma pedra do tamanho de um punho soltou-se sob o seu calcanhar, ele escorregou meio passo e agarrou-se às raízes de um arbusto. A pedra rolou montanha abaixo, bateu noutra rocha, que por sua vez se soltou, e o som de pedra a cair continuou muito abaixo dele por um longo tempo antes de finalmente desaparecer. Rafe permaneceu completamente imóvel, uma mão a agarrar as raízes do arbusto, e não se moveu. Moveu-se até o último som ter desaparecido no vale. Só então respirou fundo e continuou, ainda mais lentamente do que antes. Sabia exatamente o que estava a trocar por quê. Salvar mais 20 minutos não resgataria ninguém. Mas se ele partisse uma perna a meio desta encosta, a montanha ficaria com ambos, e a mulher sentada dentro daquela câmara de pedra esperaria por um apito que nunca viria. Levou mais de 2 horas. O afloramento oriental era uma larga placa de rocha a projetar-se para além da borda da floresta. O único lugar em toda a área com uma vista desobstruída para o vale, onde a encosta da montanha não bloqueava o sinal. Subiu para ela, ficou em pé e ergueu o telemóvel bem alto acima da cabeça. O ecrã brilhou através da névoa. Nada. Virou-se lentamente num círculo. Uma barra de sinal cintilou no canto do ecrã. Depois desapareceu imediatamente. Congelou naquele exato ângulo, braço ainda erguido, sem se mover, e a barra de sinal apareceu novamente. Abriu as suas mensagens e digitou com uma mão, tornando-a o mais breve possível porque não tinha ideia de quantos segundos tinha. Dirigiu-a ao vice-xerife Hollis Bream. Josie Callahan está viva. Bacia de drenagem ocidental, para lá da borda da antiga encosta mostrada no mapa, presa debaixo de uma queda de rocha dentro de uma gruta. Necessita de equipa de resgate técnico e equipamento de elevação. Levarei vocês primeiro à luz do dia. Leu-a uma vez, não acrescentou nada, e premir enviar. Uma pequena linha apareceu na parte inferior do ecrã. A enviar. Rafe não baixou o braço. 1 segundo. 2 segundos. 3. A névoa acumulou-se no ecrã. Limpou-a uma vez com a manga, depois ergueu o telemóvel de volta para exatamente a mesma posição. 5 segundos. Pensou nas 7 marcas de tinta azul na página dentro do caderno embrulhado em plástico. 10 segundos. Pensou nela a dizer que se não as anotasse depois de 2 dias, começaria a perder o controlo. 15 segundos. O seu braço começou a doer, e ele ainda não o baixou. Então, o ecrã piscou uma vez, e o pequeno texto mudou. Enviado. Ele permaneceu ali parado mais um pouco, a mão ainda erguida, como se baixá-la de alguma forma pudesse fazer com que a mensagem voltasse a cair do ar. Então finalmente baixou o braço, deixou-se cair em posição de agachamento na rocha e pela primeira vez em 7 dias permitiu-se soltar um longo suspiro. Abaixo dele, o vale permanecia completamente escuro sem uma única luz. Levantou-se, virou-se para o oeste e começou a subir novamente. Às 5h41 da manhã, o som de metal a bater em pedra ecoou do exterior. 3 toques, uma pausa, depois mais 3. Rafe levantou-se imediatamente, foi até a passagem estreita e soprou um longo sopro no apito. De fora, vieram 3 sopros em resposta, uniformemente espaçados e decisivos. O sinal de profissionais treinados, não de pessoas simplesmente a procurar. Voltou para dentro. Estão aqui. Josie não disse nada, apenas assentiu, e ele viu a sua mão apertar a borda do cobertor. A primeira pessoa a atravessar a abertura rochosa foi um técnico com um capacete e uma bobina de corda nas costas e uma bolsa de equipamento plana. Endireitou-se dentro da câmara de pedra, varreu a luz uma vez, depois falou em direção à entrada sem virar a cabeça. Temos um paciente, consciente e responsivo. Queda de rocha presente. Tragam tudo para dentro. Depois olhou para Rafe. É você quem enviou a mensagem? Sim. Essas 3 pedras marcadoras fora da entrada. São suas? Sim. Passamos por aquele local 3 vezes antes de vermos a fenda. Sem essas pedras, ainda estaríamos lá embaixo agora. O segundo, terceiro e quarto resgatadores entraram um após o outro. Ninguém correu. Ninguém levantou a voz. Uma médica veio ter com Josie primeiro. Sentou-se ao lado dela
apresentou-se como Ruthie e fez 3 perguntas muito simples. Que dia da semana era? Quanto tempo Josie acreditava que estivera lá? E se ela tinha dor em algum lugar além da perna? Josie respondeu a todas as 3, e Ruthie olhou para o chefe de equipa e disse apenas uma palavra. Bem. Entretanto, 2 técnicos já se tinham arrastado em volta da queda de rocha, iluminando por baixo dela, batendo suavemente em cada rochedo com o cabo de um martelo e ouvindo o som que regressava. Trabalharam quase 20 minutos sem mover uma única pedra. Depois um deles sentou-se, tirou as luvas e virou-se para Rafe. Tocou em alguma destas coisas? Não. Não tentou puxar uma das rochas. Pensei nisso. Então viu que o rochedo superior estava a descansar apenas em 2 pontos. O técnico olhou para ele por mais um segundo. Ainda bem que não tocou nisso. Mova uma pedra nesta pilha e tudo desce. Rafe não respondeu. Olhou para Josie, onde Ruthie estava a enrolar outro cobertor à volta dos seus ombros, e pensou naqueles 3 verões em encostas como esta, no velho que lhe dissera exatamente uma vez sobre rochas caídas e nunca precisara de o repetir. Ele não a salvara puxando com mais força. Salvara-a sabendo quando não tocar em nada. Remover a rocha levou quase 3 horas. Primeiro, instalaram 4 suportes de metal à volta da pilha, apertando cada um pouco de cada vez, uma pessoa a rodar, enquanto outra mantinha a mão contra o rochedo superior para sentir vibrações. Depois, deslizaram um airbag plano para a fenda debaixo da pedra mais baixa e começaram a inflá-lo. O saco levantou a pedra muito lentamente, apenas alguns centímetros de cada vez. E após cada elevação, toda a equipa parava, esperava, ouvia, verificava os suportes, depois continuava. Ninguém apressava ninguém. Ninguém dizia uma única palavra desnecessária. Josie permaneceu imóvel e seguiu as instruções de Ruthie. E durante essas 3 horas, ela simplesmente manteve os olhos na fenda no teto, onde a luz mudou gradualmente de cinzento chumbo para branco, depois para dourado pálido. Um pouco depois das 8h30, o chefe de equipa disse calmamente: Pronto. 2 resgatadores estenderam-se, puxaram-na para fora, colocaram-na numa maca e prenderam-na. Ela não emitiu um som. Passar a maca pela passagem estreita foi a parte mais difícil e levou quase mais 40 minutos. Tiveram de a desmontar, passar por ela, depois remontá-la lá fora. Quando Josie foi retirada pela abertura rochosa, o sol já se erguera sobre a crista oriental. Ela estreitou os olhos, virou o rosto, depois abriu-os lentamente novamente. Tinham passado 7 dias desde que vira o céu pela última vez. O helicóptero esperava numa clareira, a cerca de 400 passos de distância. O único lugar em toda a encosta suficientemente largo para aterrar. Levaram a maca através da parede de pinheiros, passando pela área de terra onde ela arranjara 3 pedras no segundo dia. E ninguém notou essas 3 pedras, exceto Rafe. Quando chegaram ao helicóptero, Ruthie agachou-se e disse algo a Josie, depois olhou para ele. Josie virou a cabeça na direção de Rafe. Ela não disse nada. Ele também não. Ela apenas olhou para ele por um momento e depois deu-lhe um pequeno e subtil aceno de cabeça, o mesmo aceno de cabeça que lhe dera no corredor do 1º andar após a noite da festa. A porta do helicóptero fechou-se. As hélices começaram a girar mais rápido. A relva achatou-se para fora num círculo, e a aeronave levantou-se para a luz do sol da manhã, inclinou-se ligeiramente e depois voou para leste. Na encosta da montanha, a equipa de resgate começou a desmontar os suportes e a enrolar as cordas. Não havia câmaras. Ninguém aplaudiu. Notícias de que Josie Callahan fora trazida viva da montanha chegaram a Filadélfia antes mesmo de o helicóptero aterrar. Trey Lindquist soube disso perto do meio-dia, e 3 horas depois, conduziu até a esquadra de polícia do condado, entrou por conta própria, deu o seu nome na recepção e pediu para ver o Vice Sheriff Hollis Bream. Ninguém o chamara. Ninguém viera procurá-lo. Ele simplesmente compreendeu que a única pessoa que podia contar à cidade inteira para onde aquele carro tinha ido naquela noite estava agora acordada num leito de hospital, consciente, e que ela ia falar. Sentou-se numa sala de interrogatório durante 4 horas,
contou tudo e pediu um acordo. Na tarde seguinte, o Rafe ligou ao Rui apenas uma vez e disse-lhe que queria encontrá-lo em casa, na cozinha. Eram 7 da noite quando o Rui chegou, pontual, sozinho, como fazia há 40 anos. Pendurou o casaco nas costas de uma cadeira, sentou-se e olhou para as 3 coisas já dispostas na mesa comprida à sua frente. A primeira era uma folha de papel grosso, dobrada, com a borda irregular, rasgada. A segunda, uma pilha de documentos timbrados pela polícia judiciária. A primeira página trazia o nome de um tal Tiago Loureiro. A terceira, um cartão de visita da Procuradoria-Geral da República, do Distrito Leste de Portugal, com uma data de agendamento escrita à mão no verso e um carimbo de recepção do dia anterior. O Rui não pegou em nada. Olhou apenas para a folha dobrada por mais tempo do que para as outras, e o Rafe percebeu que ele a reconheceu de imediato pela borda rasgada. "Onde a encontrou?" perguntou o Rui. "Eu não a encontrei. Alguém me deu", respondeu o Rafe. O Rui abanou a cabeça lentamente. Não perguntou quem. Ficou em silêncio por um tempo, as 2 mãos pousadas na mesa. E quando falou de novo, a voz era a mesma, calma e gentil. A mesma que todos naquela casa tinham ouvido durante 40 anos. 40 anos. "O teu pai trouxe-me para esta casa quando eu tinha 18. Eu sei. O que vais fazer comigo?" O Rafe não respondeu de imediato. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele, no exato lugar onde, 11 noites antes, alguém tinha trazido uma tigela de sopa e pousado à sua frente. "O que achas que vou fazer?" "Acho que vais fazer o que o teu pai teria feito." Pela primeira vez naquela noite, olhou o Rafe diretamente nos olhos. "Anda lá, estou aqui. Não vou fugir. Só não percebo por que é que ainda não o fizeste." Porque depois seria o único a saber a verdade. O Rui ficou em silêncio. "Se eu fizesse à maneira do meu pai, amanhã de manhã, as pessoas diriam que desapareceste. E daqui a 3 meses, haveria 3 histórias diferentes sobre o que te aconteceu. E nenhuma dessas histórias mencionaria o nome da minha irmã." O Rafe pousou uma mão na folha dobrada. "Há 9 anos que dizem que ela se perdeu. Ela não se perdeu. E eu não a vou deixar ser enterrada sob mais um rumor. Ela vai ser enterrada sob uma condenação." O Rui olhou para o cartão de visita. Era inteligente o suficiente para perceber o que o carimbo de recepção do dia anterior significava. Tudo o que estava sobre aquela mesa já existia noutra cópia em algum lugar, antes mesmo de ele ter cruzado a porta. "Viraste o processo todo?" "Todo o processo." "Incluindo a tua parte?" "Também a minha parte." O Rui olhou para cima e, pela primeira vez naquela noite, algo muito parecido com espanto apareceu no rosto do homem que estivera ao lado de 2 gerações de patrões durante 40 anos. "Vais perder tudo. O porto, os sindicatos, esta casa também. Percebes isso? Não percebes?" "Percebo. O teu pai passou 30 anos a construir isto. E o meu pai deixou-me aqui, sentado nesta cozinha às 3 da manhã, porque não consegue dormir." O Rafe levantou-se, caminhou até ao lava-loiças, serviu um copo de água e pôs-no à frente do Rui, exatamente como se faria com um convidado em sua própria casa. "Marcaram-me para amanhã de manhã, às 9. Se queres ir comigo, podes ir. Se queres ir sozinho, essa é a tua escolha. Não te estou a obrigar a ficar aqui, nem te vou levar." O Rui olhou para o copo de água durante muito tempo. Não o bebeu. Levantou-se, pegou no casaco da cadeira, vestiu-o e depois alisou cuidadosamente a gola, com um movimento lento e ensaiado de quem fizera exatamente aquilo naquela cozinha durante 40 anos. Ao chegar à porta, parou por um momento, sem se virar. "E a empregada?" perguntou. Ofereci-lhe uma saída. Ela não aceitou. Então, abriu a porta e saiu sozinho. 3 semanas depois, a Joana estava sentada no corredor do 4º andar do hospital infantil, com uma muleta encostada à parede ao lado dela. A cirurgia da Birdie tinha durado 6 horas e terminara de manhã. O médico saíra e dissera-lhe que tudo correra exatamente como esperado, e depois afastara-se. A Joana ficou ali sentada mais um pouco antes de finalmente se permitir acreditar. Quando o Rafe chegou, parou no fim do corredor. Em vez de vir diretamente para ela,
A Joana apoiou-se na muleta antes que ele pudesse dar um passo para ajudar. Consigo ficar de pé sozinha. Eu sei. Ele entregou-lhe um papel. Era um comprovativo de despesas. E na linha onde constava a organização pagadora, estava o nome de uma fundação de que ela nunca tinha ouvido falar antes. A Fundação Nadia Castellani. O que é isto? É para onde foi o dinheiro da venda da casa. A casa toda, os carros, tudo o que já não tinham levado. Alguém ajudou-me a criar a fundação no mês passado. Eu disse que não aceito coisas que não entendo completamente. Agora entendes. Ela olhou fixamente para o papel por muito tempo. Queres que te agradeça, não queres? Não. Quero que nunca mais tenhas de apanhar dinheiro do chão. Ele olhou através das portas de vidro para a sala de recuperação, onde uma menina de 9 anos dormia. O julgamento começou naquele inverno e durou muito tempo. O Rafe entregou tudo, incluindo as provas que o implicavam, e perdeu tudo o que o seu pai tinha passado 30 anos a construir. Os jornais escreveram extensivamente sobre o porto, os sindicatos e os números. No final de um artigo, havia uma única linha curta a mencionar que o caso relativo à morte de uma rapariga de 16 anos nas Berlengas, há 9 anos, tinha sido reaberto. Muito poucas pessoas leram até aí. O Rafe não corrigiu ninguém, nem explicou nada. Na primavera, a Birdie já andava normalmente, e a Joana já não precisava de muletas. Numa manhã, os três voltaram às Berlengas e caminharam por um trilho baixo junto à lagoa. Um caminho fácil, sem subidas íngremes. A Birdie correu à frente, pegou numa pedra achatada, atirou-a fazendo-a saltar sobre a superfície da água e depois virou-se. Posso perguntar-te uma coisa? Sim. Aquele dia em que foste procurar a Joana, foste sozinha e ninguém sabia o que estavas a fazer, certo? Certo. Então, se ninguém sabe o que fizeste, isso ainda importa. O Rafe olhou para a lagoa por muito tempo, a observar os círculos feitos pelas pedras que saltavam a espalhar-se lentamente pela superfície antes de desaparecerem na quietude. Importa para a pessoa que conseguiu voltar para casa. Isso é suficiente. As montanhas não perguntam quem é rico e quem é pobre. E a chuva fria trata uma criada exatamente da mesma forma que trata o homem mais poderoso da cidade. O que determina o destino de uma pessoa não é a sua posição na vida, mas sim se alguém está disposto a fazer mais uma pergunta depois de todos os outros terem deixado de perguntar. Não te apresses a acreditar na história mais óbvia, porque a verdade raramente é conveniente e a verdadeira bondade muitas vezes caminha silenciosamente para casa sem pedir a ninguém que se lembre do seu nome. Se esta história te tocou, deixa um like para eu saber que ainda estás por aí e partilha-a com alguém que acreditas que nunca desistiria de ti. Não te esqueças de subscrever o nosso canal para que possamos ouvir juntos mais histórias tocantes todos os dias. Como é que a história de hoje te fez sentir? E houve alguém na tua vida que esperou pacientemente por ti depois de todos os outros terem virado as costas? Deixa um comentário porque queremos muito ouvir os sentimentos que vêm do lugar mais profundo do teu coração. Que tu e a tua família sejam sempre abençoados com saúde abundante, felicidade, paz e serenidade todos os dias. Adeus por agora e até a próxima história.